gostaria de convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Diz assim a palavra de Deus: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com a consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Palavras do Senhor, podeis assentar e vamos orar mais uma vez. Deus, nós queremos lhe suplicar, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor, e despertar predisposição à obediência à sua palavra, Senhor. Deus, que a sua palavra possa achar lugar em nossas vidas, de modo que a sua palavra não venha sair vazia, e que nós possamos, ó Deus, devolver um fruto de arrependimento, de conformidade à sua palavra, submissão à sua voz. Em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, venha trazer a sua palavra como um bálsamo, como um encorajamento, Senhor, como uma fonte aos sedentos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, fale aos nossos corações. Nós suplicamos ao Senhor pelas famílias e sabemos que o melhor recurso para a formação cristã, para a educação dos filhos, encontra-se na sua palavra, que é insuficiente, poderosa, inerrante, e que nós nos apegamos inteiramente a ela, porque ela é tudo que nós temos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus amados irmãos, de nota introdutória, eu gostaria de ser objetivo e dizer que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma palavra de exortação, encorajamento e despertamento a Timóteo. Paulo tem uma lembrança de Timóteo quando deixou em Éfeso, e houve ali uma despedida, onde houve um choro por aqueles que ficaram pela partida do apóstolo Paulo. O versículo 4 nos narra que Paulo tem um desejo de ver Timóteo, e o que ele tem de lembrança de Timóteo é das lágrimas. E o objetivo dele é se encontrar com Timóteo, ver Timóteo, para se encher de alegria. Paulo está preso em Roma, a sua segunda prisão, como um injustiçado. Na verdade, a primeira prisão de Paulo foi por causa da pregação do Evangelho, e a segunda prisão de Paulo foi por uma falsa acusação de ter colocado fogo em Roma, ou que foi ele aquele que estimulou os cristãos a colocarem fogo em Roma. Quando Nero, naquela ocasião, ele mesmo pôs fogo em Roma e viu toda a cidade de Roma queimar, exceto o bairro que moravam os cristãos. Dessa maneira, o líder do cristianismo é preso, está na reta final da sua carreira, já passou por o primeiro julgamento, está já nos seus últimos momentos. Ele diz no capítulo 4 que a vida dele já foi derramada como libação, está sendo derramada como libação, e que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Está esperando a coroa da justiça. Ele não teme a morte, mas ele está certo de que aquilo que ele está vivendo é um desafio para a sua vida. Para encorajar Timóteo, o apóstolo Paulo, então, busca despertá-lo a respeito do dom que ele recebeu. Um dom que tem duas interpretações. Primeiro, o dom da salvação. Conforme descrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, a salvação é mediante a fé, pela graça mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então Paulo usa o encorajamento de lembrar Timóteo que ele foi salvo por Cristo, trazer a lembrança da salvação em Cristo para encorajar Timóteo. Também o dom específico de ser um ministro de Deus, de ser alguém levantado por Deus e dado por Deus a uma igreja ou às igrejas na época
para ser um líder usado pelo Senhor para edificação. Os comentaristas dizem que a última aparição de Paulo, no ano 64 depois de Cristo, é essa aqui, quando ele escreve 2 Timóteo. E nessa ocasião, o apóstolo Paulo tem por objetivo passar à frente o bastão da fé. Ou seja, Timóteo, que é chamado de filho por Paulo, no versículo 2, ao meu amado filho, ele vai receber de Paulo o bastão da fé, e ele será o responsável a dar continuidade a missões, evangelização, plantação de igreja e pastoreio das igrejas até então plantadas pelo ministério de Cristo na vida do apóstolo Paulo. Então, nesse contexto, Paulo está trazendo uma carta, ou escrevendo uma carta que vai ser levada até Timóteo. Por que eu quero refletir nesses versículos que eu li para falar sobre família? Porque Paulo, na sua introdução, ele faz uma abordagem, tanto falando a respeito da sua fé familiar, como da fé familiar de Timóteo. E eu quero ver com os irmãos a importância de transmitirmos uma fé pura, simples e verdadeira aos nossos filhos. O Júnior citou aqui muitas palavras sinônimas do capítulo 22, versículo 6 de Provérbios. E o melhor sinônimo de todos, que está diretamente no original, inclusive escrito, é a palavra treinamento. Treinar. E a ideia apresentada nessa palavra, ou nesse termo hebraico, é a ideia de um treinamento militar. Ou seja, preparar para uma grande batalha. Essa batalha é a batalha da fé, irmãos, em que nós somos submetidos todos os dias, e que não tem como isentar os nossos filhos de serem também submetidos, desde agora até a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós não conseguiremos guardar os nossos filhos em uma bolha, então o que nós devemos cultivar é uma estufa, e essa estufa é uma estufa de preparação, para que nossos filhos possam crescer na fé e estarem preparados para enfrentar os desafios da fé. A importância de estar, meus irmãos, se dedicando em treinar os nossos filhos e prepará-los para a vida na caminhada da fé é algo que nós não podemos deixar em segundo plano, ou então levar com leviandade, ou trabalhar uma expectativa de que Deus, na sua soberania, Ele salva, e porque Ele faz isso, nós não temos nada a fazer. Como o Júnior disse, nós, os pais, somos os principais meios de graça para produzir fé verdadeira, a saber, salvação na vida dos nossos filhos. Os puritanos acreditavam que as suas casas eram a primeira igreja de seus filhos, e por isso eles se dedicavam a ensinar os seus filhos a caminhada da fé a partir do lar. Eles sabiam que a comissão para fazer discípulos começa em casa, então eles enfrentavam Mateus capítulo 28, como o ide fazer discípulos, começando nas suas casas, porque às vezes nós pensamos muito em fazer alguma coisa no chamado desse texto, ide por todo mundo, pregar o evangelho, e nós queremos sempre fazer alguma coisa indo, fazendo, e nós esquecemos de onde devemos começar, em casa. Em seu sermão de despedida, Jonathan Edwards disse: toda família cristã deve ser como uma pequena igreja consagrada a Cristo e totalmente influenciada e regida pelas santas leis do Senhor, e a educação e a ordem na família são alguns dos principais meios de graça para que os filhos recebam a fé em Cristo Jesus. Ninguém que não deseja negar a Escritura pode negar o direito inquestionável de lermos a Bíblia, e principalmente de lermos as Bíblias em nossas casas. Em algum momento, como já ocorre em alguns países, igrejas podem ser proibidas de realizarem cultos públicos. Em algum momento, países podem proibir
ou mudar a palavra de Deus de acordo com aquilo que é da sua cultura. Mas jamais irão conseguir tirar o direito de um pai abrir a Bíblia dentro do seu próprio lar, ler para sua esposa e filhos, a fim de produzir uma fé genuína, verdadeira. Richard Baxter falou dos deveres espirituais dos maridos e esposas, um para com o outro, a fim de produzir um reflexo do Evangelho na vida dos seus filhos. E diz ele, uma das mais importantes tarefas de um marido para com sua esposa, de uma esposa para com seu marido, é cuidadosa, habilidosa e diligentemente ajudar um ao outro no conhecimento, adoração e obediência a Deus, para que eles possam ser salvos, crescer em sua vida cristã e produzir na vida dos seus filhos um ambiente que seja saudável para que eles conheçam o Jesus Cristo da Bíblia. Nenhum puritano era considerado um puritano porque ele ia à igreja todos os cultos, mas ele era considerado um puritano porque ele tinha uma família centrada no Evangelho, e a sua família existia e subsistia para a glória de Deus. Meus irmãos, o que isso significa e tem a ver com tudo que eu vou trazer agora? Paulo, no versículo 3, ele, na parte A do versículo, diz: eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. O maior desafio de um pregador é fazer textos como esse se tornarem claros para os ouvintes. O que Paulo quer dizer com dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo com consciência pura? Parece que não faz muito sentido, pastor, com tudo aquilo que está aqui abordado pelo apóstolo Paulo em uma ação de graças. A primeira partícula, ele se dirige a Deus dando graças. Na segunda partícula, ele cita os seus antepassados. E, por último, ele diz: a quem sirvo com a consciência pura. Primeiro objetivo é separar e distinguir cada pedaço dessa frase e o que ela significa. Paulo está agradecendo a Deus pela vida de Timóteo. Lembra que ele pense comigo que ele se lembra de Timóteo, um homem de Deus, chorando na sua despedida. E ele tem desejo de ver Timóteo, para se encher de alegria. Então ele agradece a Deus pela vida de Timóteo, a quem desde os meus antepassados eu sirvo. O apóstolo Paulo, irmãos, foi instruído na lei hebraica. Filipenses capítulo 3, versículo 4 a 11, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, na instrução, na lei, ainda mais eu, circuncidado no 8º dia da vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero que tudo seja perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Versículo 9: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a quem vem por meio da fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseia-se na fé. Versículo 10: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me com ele na sua morte, para que de alguma forma eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo teve uma formação religiosa irrepreensível. E é importante, eu gostaria de salientar isso, é importante a formação religiosa. Porque às vezes nós ouvimos a palavra formação religiosa e nós achamos isso ruim. A tendência, por causa do tradicionalismo religioso, é achar que a formação religiosa é algo ruim. Porque nós estamos simplesmente pensando numa perspectiva humana.
Mas quando nós pensamos na perspectiva divina, espiritual, a formação religiosa dá aos nossos filhos, através do ensino das Escrituras, a criação, o treinamento para conhecerem a Jesus Cristo. A formação religiosa aqui, eu não estou dizendo que você vai transmitir ao seu filho uma religiosidade que por si só vai dar a eles a condição de serem salvos. Mas eu quero dizer que a formação religiosa é como se fosse uma academia. É acadêmico ensinar. Por isso que nós temos a palavra de Deus e por isso que o povo hebreu se dedicava tanto na formação religiosa dos seus filhos. E Deuteronômio diz o quê? Ensine andando, ao dormir, ao levantar, onde for, faça o quê? Ensine. Repita, transmita. E a formação religiosa, no que tange a conhecer Deus, quem Ele é, o que Ele fez, é de suma importância, irmãos. Catecismos, confissões de fé, culto doméstico, tudo isso são meios de graça para que nós possamos fornecer Cristo Jesus aos nossos filhos, oferecer Cristo Jesus aos nossos filhos, através da formação religiosa. Quero que os irmãos absolvam essa palavra de formação religiosa, no sentido de que você está certo, convicto, de que a religião do cristianismo protestante reformado é a bíblica. E por isso, por você ter essa firme convicção, você quer transmitir Cristo através de tudo o que essa crença lhe fornece de entendimento histórico. Porque senão, irmãos, nós não precisaríamos de confessionalidade, nós não precisaríamos estudar a história, nós não precisaríamos olhar para a vida de grandes homens que se debruçaram sobre a palavra de Deus a fim de trazerem para as suas épocas e através de suas épocas reverberarem até chegar a nós ensinos à luz das Escrituras para a vida cristã. A formação cristã começa com a formação religiosa. E a formação religiosa, ela deve estar ancorada na formação teológica. O R.C. Sproul, ele foi convidado, ele conta isso, em uma de suas aulas do curso Fé Reformada, ele foi convidado para visitar uma universidade cristã, e quando ele chegou nessa universidade cristã, ele começou andando, até que ele chegou em uma sala que estava escrito Departamento Religioso. E ele gravou aquilo e não falou nada naquele momento, e quando começou a palestra, estava no momento de revitalização, estava sem reitor, e precisavam de direcionamento para se reestruturarem. E aí ele, quando começa a reunião, ele pergunta, aquela sala sempre foi chamada sala de departamento religioso, e o mais antigo daquela universidade cristã, ele disse, não, antes ela era chamada sala de teologia. E ele então diz, por isso a universidade, ela está sem conseguir entender quem é Deus e fazer os seus alunos conhecerem Deus através da formação acadêmica. Porque a religião, ela não pode estar ancorada longe ou fora da teologia. Porque senão é simplesmente o homem tentando ir a Deus, e não o homem tentando entender e aplicar as verdades de Deus na sua vida. Os nossos lares, irmãos, eles devem ser um ambiente onde os nossos filhos entendam quem é Cristo, quem é Deus, o que Deus fez, o que Cristo fez, quem é o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz e continua fazendo na vida do seu povo. E isso é a nossa religião prática. Isso é a nossa vida cristã.
nós devemos ver o apóstolo Paulo falando sobre os meus antepassados a quem sirvo com a consciência pura, e entender que ele teve a melhor formação e o pior do entendimento a respeito daquilo que ele foi formado. E é o segundo ponto nessa perícope, nesse pequeno versículo, nessa pequena partícula do versículo. Porque às vezes nós podemos ensinar os nossos filhos algo que não seja verdadeiramente prática de vida cristã. Pode ser vazio. Pode ser algo simplesmente jogado mecanicamente aos nossos filhos. E isso estará errado, irmãos. Ele recebeu a melhor instrução e praticou da pior forma possível. Por isso que nós fazemos a nossa parte, entendendo a soberania de Deus, que há de convencer os nossos filhos do pecado, da justiça e do juízo. Paulo tinha o conhecimento de Deus, da lei, irrepreensível, mas praticava tudo contra o próprio Deus. Todo o conhecimento que ele tinha de Deus contra Deus. Eu chamo a atenção, irmãos, para o crescente número no ateísmo no Brasil. E dentro do quadro de ateus, a maior parte deles surgem dentro das igrejas, dentro de famílias cristãs. Eles recebem informação sobre Deus. Não há piedade, não há prática para testificar, e logo há um abandono. E se usa tudo aquilo que conheceu a respeito de Deus contra Deus. É preocupante ver que a geração Z, a nova geração, por maior que seja a sua capacidade intelectual e de conhecimento, através de muitas ferramentas que se dão a eles hoje, seja a geração que menos conhece a respeito de Deus. E que menos está apegada a Deus. É o desafio que toda família cristã tem, de fazer os nossos filhos serem treinados para conseguir romper com esse desafio do ateísmo, que ancora a sua crença, o ateísmo ancora a sua crença, principalmente em tudo aquilo que conheceu sobre Deus e passa a usar tudo aquilo contra o próprio Deus, como o apóstolo Paulo fazia, até que o Espírito Santo lhe convenceu, irmãos. O próprio Cristo aparece para ele. E aí tudo que ele tinha de conhecimento, sem prática, ele considera esterco. Quero também, nesse tópico, falando a respeito da formação de Paulo, citar a sua família, que antes do apóstolo Paulo se converter, alguns já eram convertidos ao cristianismo, não a uma religião apenas, mas convertidos ao cristianismo. Romanos capítulo 16, o apóstolo Paulo vai citar várias pessoas na sua despedida, naquela carta, e ele vai lembrar de citar alguns dos seus familiares. Romanos capítulo 16, versículo 7, ele diz assim: saúdem Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão. Eles são bem conhecidos ou bem estimados pelos apóstolos e estavam em Cristo, o quê? Antes de mim. Observe que a formação religiosa agora está mostrando que naquele ambiente familiar não tinha somente um ensino sem prática, mas aquilo estava diretamente sendo praticado por alguns antes do apóstolo Paulo. Agora olha o versículo 11. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Então, tanto os da casa de Narciso como Herodião, entende-se que
estão no Senhor. Convertidos. Aqueles que tinham vindo a Cristo antes mesmo do apóstolo Paulo. O que me ensina que quando nós vamos a Cristo, aquilo que está em nós, através daquilo que foi produzido pelo Evangelho, deve ser passado e vai, através de nós, passar. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar para os seus filhos, e ensinará, quer queira ou quer não. Ou ensinarão pelo bom exemplo ou pelo mau exemplo, ou ensinarão um mau caminho ou ensinarão um bom caminho. Eu quero, então, considerar que o apóstolo Paulo entendeu que tudo aquilo que ele tinha recebido de fé era testificado com uma consciência pura. Uma consciência que não é uma consciência que acusava, mas uma consciência que era reflexo, era resultado da palavra de Deus em seus corações. Uma consciência cativa a Cristo. Uma consciência que era verdadeiramente revelada através da prática cristã. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler e vamos ver que a consciência, ela diz muito sobre aquilo que nós cremos. 1 Timóteo 5, olhe comigo, 1 Timóteo 1, 5. Diz assim a palavra de Deus: o objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Ainda vamos ver no versículo 19 do mesmo capítulo 1, Paulo continuando a dizer a respeito da consciência daqueles que recebem a fé. Diz assim: mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Alguns rejeitaram a fé verdadeira e rejeitaram uma boa consciência. Que essa boa consciência é o entendimento correto e a prática em conformidade com aquilo que conheceu na palavra de Deus. Sabe, quando você quer fazer alguma coisa, mas aí você fica na sua cabeça: acho que isso não vai dar certo, acho que não devia ser assim. E aí você sabe que você não deveria fazer aquilo, mas você quer, só que você fica sendo acusado por sua consciência. É isso que é uma consciência pura. É a consciência que quer produzir um resultado em conformidade com aquilo que se crê. É uma consciência que te acusa quanto a erros e escolhas, caminhos, passos, direções, tomadas de iniciativa. Capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 9, diz assim, sobre os diáconos, aqueles que servem à mesa do Senhor, servem à igreja de Cristo, eles devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Ou seja, eles não devem se sentir acusados por nada, eles não devem carregar nada escondido com eles. Essa fé verdadeira que nós queremos produzir na vida dos nossos filhos, ela vai passar pelo crivo de uma consciência pura, de que está convicto daquilo que está ensinando. De alguém que não está dizendo: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Capítulo 4, ainda de 1 Timóteo, versículo 2, diz assim: por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência, o quê? Cauterizada. Uma consciência que não está submissa à palavra é uma consciência cauterizada, uma consciência que não consegue refletir ou produzir uma vida piedosa, irmãos. Pode até ser acusado pela consciência, mas está cauterizada. E isso não significa muito. Não estou nem aí, não tem problema. Então a consciência pura
significa o pleno conhecimento partilhado. É a consciência que temos de nós mesmos, de todos os nossos relacionamentos na vida. É a consciência de que a fé que eu recebi, ela deve ser prática e verdadeira. Mas Paulo também lembra sobre a vida familiar de Timóteo, para falar sobre o legado da fé na sua família. Versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida. Observe bem o texto. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, na tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Olha aqui a consciência revelada, irmãos. A consciência pura resulta em uma fé não fingida. Porque muitos podem ter fé, mas pode ser uma fé fingida. Tem um filme chamado Fé Demais Não Cheira Bem. Fé Demais Não Cheira Bem. E esse filme retrata um pastor que queria de qualquer jeito e a qualquer custo ver milagres na sua igreja. E ele monta uma cenografia para dizer que é milagres. Ele tem ensaio de como seriam os milagres, só que no meio do culto acontece um milagre de verdade. E aí ele não sabe o que fazer. Ele fica perdido. E ele entra em uma confusão mental sobre aquilo que é milagre. A fé verdadeira, ela não é uma fé que nos chama, irmãos, e produz em nós um desejo de rolar no chão, de pular, de gritar, de inventar uma outra língua, de tentar ser um super-herói. A fé bíblica é aquela fé que anda junto na prática cristã e que aponta para uma vida que anda segundo Cristo. A fé verdadeira é aquela que produz em nós arrependimento. E Paulo se lembra dessa fé não fingida. E aí nós vamos olhar agora para a família de Timóteo, que transmitiu para ele essa fé não fingida. Timóteo foi acolhido por Paulo no seu ministério. No capítulo 16 de Atos, vamos olhar, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Diz assim a palavra de Deus: Paulo chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mulher judia, convertida ao cristianismo, mas de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as ordenanças decididas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número dia após dia. Aqui o apóstolo Paulo se encontra com Timóteo, a recomendação que aquele jovem era um homem temente a Deus, e que tinha recebido a fé da sua mãe, que foi convertida, e que por causa do capítulo 1 de 2 Timóteo, nós entendemos que a fé da sua mãe foi recebida da sua avó. A mãe e a avó. O papel familiar, mais uma vez aqui, aparece na formação da fé cristã, irmãos. Como Júnior disse, há uma terceirização da formação das crianças, e em todas as áreas. Nós queremos que o psicólogo forme as emoções dos nossos filhos. Nós queremos que o professor forme a educação dos nossos filhos. E nós queremos que a igreja e os pastores
formem a fé dos nossos filhos. E nós queremos que o governo forme a educação familiar dos nossos filhos. Nós só vamos terceirizando. E o Júnior disse que o mais interessado disso é o governo, e eu digo, o maior interessado nisso é o diabo. Porque quando você tira uma realidade de formação na fé, ou na formação de vida na família, você diz, pode se formar como uma coxa de retalhos, de qualquer jeito. Você tira a identidade. Por que o povo de Deus se perdeu em idolatria? Porque perdeu a identidade. Casamentos mistos, vários deuses, politeísmo, que é tão ruim como o ateísmo, se perderam. Agora, Timóteo foi formado, e o que nós aqui, irmãos, recebemos de informação é que aquele menino era filho de uma mulher judia convertida, e ele era recomendado ao Senhor. Por que Lucas citou isso? Porque ele não se converteu quando o apóstolo Paulo chegou ali, ele não era um neófito, porque o próprio apóstolo Paulo recomenda que os líderes não sejam neófitos. O que é isso? Não sejam novos na fé. Ele já era alguém formado na fé, através da família. Por que cada vez mais é difícil o caminho de discipulado cristão? Porque cada vez mais a formação da fé na família está difícil, sofrível. Agora, o texto me chama a atenção na ausência. A fé não fingida que habita em ti, que habitou na sua avó, na sua mãe, mas não aparece a figura do pai. Atos 16 cita quem era o pai. Um grego. Muito provavelmente que tinha ideias pagãs e que não se importou na formação religiosa do seu filho. Aquilo era um impedimento para os judeus que estavam naquela região. Por isso Timóteo foi circuncidado, para ser um exemplo de que não tinha nenhum impeditivo para que ele pudesse ser um líder aprovado. Em outros momentos Paulo diz para não circuncidar, mas aqui ele decidiu circuncidar. E a briga não é pela própria circuncisão, mas pela consideração que a circuncisão é que podia salvar. A fé salvífica estava depositada num ato religioso. Mas Paulo nos mostra, faz questão de registrar a fé que Timóteo recebeu, de quem veio, de onde veio, para nos mostrar a importância da criação dos filhos e de como isso deve nos chamar a atenção. Uma fé verdadeira de uma mãe vai impactar diretamente na vida do filho. Uma fé verdadeira de um pai vai impactar diretamente na vida dos seus filhos, da sua casa. Às vezes, nós podemos dizer, olha, eu orei com meu filho, eu li a Bíblia com meu filho, mas a consciência e a prática cristã devem ser o selo de qualidade daquilo que você fez, o carimbo que valida aquilo que você faz com seus filhos. Se Paulo está passando o bastão da liderança do cristianismo a Timóteo, isso se deve porque a sua avó e a sua mãe antes passaram o bastão do cristianismo para ele. Nós não sabemos, irmãos, quanto tempo nós temos com nossos filhos. Gostaria de caminhar para o final dizendo isso. Nós não sabemos quanto tempo nós temos com nossos filhos e quanto tempo nossos filhos têm conosco. O que nós precisamos, ao ouvir isso, não é nos amedrontar e tremer os dentes e bater os joelhos, mas é dizer, eu não posso perder tempo.
Seu filho tem 1 ano, 7, 8, 9 meses, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Você precisa insistir com a transmissão da fé para a vida dos seus filhos, para que eles entendam a realidade pecaminosa e a maravilhosa e esplendorosa manifestação da graça do nosso Salvador, e possam lançar as suas vidas aos pés de Jesus Cristo. Timóteo não veio fazer alguma coisa na igreja junto com Paulo. Ele veio ao cristianismo, e o cristianismo lhe proporcionou servir a Cristo e a igreja. O que me chama a atenção nisso é que muitas vezes nós queremos inserir os nossos filhos nas atividades da igreja, queremos fazer algumas coisas para os nossos filhos, criamos até uma igreja para as crianças, mas nós não estamos preocupados, irmãos, em entender que antes de fazerem alguma coisa, antes do cultinho infantil, antes de qualquer coisa na vida das nossas crianças, nós devemos levá-las a conhecer Cristo, a receber a fé salvadora, porque elas não vão receber isso porque elas fazem alguma coisa, ou então nós estamos ancorando a salvação dos nossos filhos nas boas obras, e acreditando a salvação deles naquilo que eles podem vir a fazer para Jesus. O resultado não é o que vem antes. O resultado é produzido pelo que vem antes, a fé verdadeira. Eu quero terminar, meus irmãos, dizendo que Paulo vai dizer: olha, essa fé que você recebeu, com as lutas, com as provações, Timóteo estava em provação, em luta. Eu sei que ela pode te levar a sofrer, a ter lutas, a padecer. Eu sei até mesmo, Timóteo, que essa fé, por causa dos espinhos da vida, das dores do mundo, por causa dos desafios do viver, das tentações, dos manjares, ela pode dormir, ela pode se fraquejar. E por isso ele diz, por isso eu quero te encorajar a despertar o dom que existe em ti. Em última análise, a fé que nós transmitimos para os nossos filhos devem ser sustentadas por oração, muita oração e muita oração. Você, pai, preste atenção, que você tem 2 objetivos agora: transmitir fé para os seus filhos em todas as ações e em tudo que for feito. E segundo, sustentar isso com oração. Às vezes nós achamos que oramos muito para os nossos filhos, né? Nós oramos na hora do almoço junto com eles, no culto doméstico, antes de dormir. E nós não tratamos os nossos filhos como joias tão e tão preciosas que nós nos lembramos de orar por eles todos os momentos. E cada oportunidade de orar, lembrar de orar pelos nossos filhos. O que espera eles ali na frente são leões ferozes. Não é ali na frente na hora de ir embora não, tá, criança? É ali na frente da vida, tá? É importante, né? Porque a criança, ela leva logo, né? Na vida. E vocês, crianças, escutem, preste bem atenção no que o pastor vai dizer. Todas vocês, crianças, vocês devem receber essa fé no coraçãozinho de vocês, para que vocês possam viver uma vida toda para a glória de Deus. Vocês devem receber o alimento da fé, a palavra de Deus,
a oração, o conselho, a disciplina, e guardarem essa fé nos coraçõezinhos de vocês, para que vocês vivam a vida toda para a glória de Deus. E se em algum momento, preste atenção, crianças, Carol sempre repete isso é muito importante a gente dizer todo dia um para o outro, nossos cônjuges nos lares: crianças são tolas. Por isso, em algum momento, mesmo que haja algumas evidências de que elas estão recebendo a fé, elas poderão dormir na fé, deixar aquela fezinha lá, né? Elas são tolas. E você, pai, vai receber de Deus o encorajamento para despertar a fé do seu filho. Você desperta a fé do seu filho orando com ele, você desperta a fé do seu filho cultuando no culto doméstico com ele, você desperta a fé do seu filho com a varinha da correção, quando anda fora daquilo que está estabelecido no padrão bíblico ensinado pelos pais. Você desperta a fé dos seus filhos. Nós despertamos quando nós ajoelhamos junto com eles nos momentos de dor, de luta, nos momentos que eles têm medo, aflição, e nós fornecemos graça para sustentá-los enquanto eles vivem o desafio da fé. É um privilégio para vocês, crianças, terem pais cristãos. E isso é algo que vocês devem valorizar e sempre orar pela vida dos seus pais. Sempre lembrar de orar. Papai e mamãe, guarde a fé deles, porque a fé deles recairá sobre as nossas vidas, vai vir de encontro, vai ser como um cobertor jogado em cima numa noite fria. Vamos orar, irmãos, para encerrar, certos de que o nosso Deus quer estabelecer em nossas vidas familiares uma fé objetiva, clara, uma fé verdadeira, para que nossos filhos possam viver para a glória de Deus e para que nossas famílias, mais uma vez digo, sejam travas para o avanço do mal. Senhor, pedimos ao Senhor que possa vir de encontro aos nossos corações com a sua palavra e nos dá, ó Deus, um viver piedoso, um viver no Evangelho. Em nome de Jesus, guarde os nossos filhos, guarde a fé dos nossos filhos, guarde as nossas vidas em sabedoria, em amor, para que possamos ser, ó Deus, meios de graça para a vida dos nossos filhos, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos. Ensina-nos, ó Deus, na sua palavra, a sermos uma família cheias da graça do Senhor Jesus Cristo, que vivem e funcionam para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.